Olá, pessoal do Sagitário! Estamos aqui, meu nome é Jo, me apresentando para quem não me conhece. Estou aqui para fazer uma leitura para vocês de tarô, uma leitura coletiva, né, para a egrégora dos sagitarianos, uma leitura para o mês de junho, tá bom? A gente vai tirando o tarô aqui, você aí do seu lado vai ouvindo, vai refletindo e vai vendo o que pode se encaixar na sua vida como reflexão, como conselho, como previsão, seja como for, que seja uma leitura boa, que você esteja aberto a ouvir e que o que eu venha a dizer seja exatamente aquilo que o universo queira que chegue a você que está aí me assistindo. Vamos começar aqui, é o tarô quem vai como uma leitura mensal, ele que vai nos dizendo quais são as partes, as coisas importantes, né, que fazem, né, como você está vindo agora para o mês de junho, tá bom? Vamos aqui começar a leitura. Lembrando que é como ser uma leitura coletiva, né? Pode ser que não ressoe, mas é bom refletir e ir até o fim da leitura, porque pode não estar no começo, tá? Pode estar no fim aí, algo que sirva para você. Também, por favor, se inscrevam no canal, se gostarem da leitura e quiserem receber mais, tá? Curtam, que isso vai ser uma troca entre nós dois, né? Entre eu e você que tá aí. E se puder deixar um comentário, eu agradeço profundamente, gente. Aqui tá me mostrando já algumas... Nossa, gente, nós vamos falar de amor, pelo jeito, tá? Ó, sagitarianos, a gente vai estar falando de relação aqui. Pode ser relação romântica, pode ser relação em família, filho, mãe, pai. E pode ser relação de amizade aqui, tá? Nós estamos falando de relacionamento. Pelo jeito, mês de junho aí, mês dos namorados sagitarianos aí com coisas relacionadas ao coração, tá? Vou tirar mais duas cartinhas aqui e a gente já começa, gente. Vamos ter muito o que conversar pelo jeito aqui. Vamos lá. Mais duas cartinhas saíram aqui. Excelente. Vamos começar então. Sagitariano, saiu para vocês aqui... A gente vai fazer assim, ó. Saiu para vocês as primeiras cartas saíram da leitura, que a cabeça da leitura é que vibração, em que energia, em que situação você vai estar adentrando o mês de junho, tá, Sagitário? Bom, sagitarianos, aqui saiu pra gente um 3 de espadas, tá? O 3 de espadas, todo mundo sabe, é uma carta que mostra que a pessoa está passando ou vai passar aí por uma decepção, tá? Uma decepção com uma situação ou com uma pessoa. É uma carta de dor mesmo, tá? É uma carta de dor, de sofrimento, certo? Mas calma, gente, calma, tá? Vamos terminar a leitura aqui. Pode ser que você já esteja passando por isso, ou pode ser que isso esteja se encaminhando, ou pode ser que nem sirva para você, tá? Pode estar espelhado, pode ser alguém que você conhece, mas vamos supor que é para você, tá? A carta do 3 de espadas não fala sobre decepção. Sobre uma decepção, dor, sofrimento, como eu disse, tá? É algo que se criou expectativas e que não foram recíprocas, ou algum sentimento, ou até mesmo, não está me parecendo aqui, mas até mesmo pode ser uma traição. E junto sai um arcano maior, gente, que é um arcano maior não, desculpa, um arcano menor, que é o 2 de copas. O 2 de copas, junto com essa carta do aqui, me mostra que ou você causou uma decepção em alguém, tá? É uma situação aqui de duas pessoas, tá? Em que duas pessoas que são parceiras, aí pode ser parceria emocional, romântica, pode ser parceria numa sociedade, pode ser parceria numa amizade, numa família, uma mãe, um filho, enfim. Parcerias, né? Contatos humanos, tá? E aqui ocorre nessa relação, agora no começo, ou já está acontecendo, você entra no mês de junho com essa decepção, com esse peso, essa tristeza, ou as duas pessoas, tá? Ou uma só. Aqui tá me parecendo que as duas realmente saem tristes uma com a outra, decepcionadas, precisando aí refletir ambas, né? Ou a outra pessoa, talvez, por conta disso, tá? Não é a leitura que a gente gosta de fazer, mas é uma reflexão, é algo que, se você não está preparado, para você estar preparado, porque isso pode vir a acontecer,
tá bom? Tudo está perdido? Não, gente, não está tudo perdido, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Então, presta atenção, isso serve como um alerta. Se você confia demais em uma pessoa, dá uma especulada, né? Não é ser espião, mas tenha uma conversa franca, procure saber verdades, né? E também não crie muitas expectativas, porque aqui está me mostrando muito claramente no tarô uma decepção aí dentro de um relacionamento emocional ou pode ser de sociedade, mas seja como for, alguém que você gosta, tá? E ainda, gente, agora no mês de junho, isso você entrando em junho, durante o mês de junho, qual que é o seu desafio? O seu desafio saiu também uma carta que tem a ver aí com emoções, tá? E também com parceria, saiu a carta dos enamorados. No teu desafio vai estar aqui uma espécie de escolha relacionado a essa parceria, sagitarianos, tá? Aqui a carta do namorado saiu como desafio, significa o que para vocês? Significa que esse desafio é um desafio grande para vocês, pelo que está aparecendo aqui, porque a carta dos enamorados no desafio, ela vem ainda como é que eu vou dizer, equacionando o que a gente já falou antes, sobre um relacionamento que está estremecido aí, tá? E a carta dos enamorados também nos fala sobre você ter alguma escolha. E você vai ter dificuldade com essa escolha, tá? Aqui me parece que a pessoa com quem você está lidando, tá? Saiu aqui, ó, uma rainha de paus, tá? Que é uma carta de fogo. A pessoa que você está lidando é uma pessoa talvez um pouco, digamos assim, deixa eu pensar aqui, nas características, né, da rainha de paus, no lado sombra dela, de repente é uma pessoa que está um pouco arrogante, ou de repente é uma pessoa que está muito convencida, que exige demais atenção, tá? Ou é você que está fazendo isso, né? E aqui pede para você fazer essa escolha, se você continua com essa relação ou não, e nós já vamos ver aqui mais para frente se o conselho do universo é que você continue ou não. Claro, né, sagitarianos, vocês têm o seu livre-arbítrio, cada um aí dentro da sua relação é que sabe o que é melhor para si, desde que tomem isso de forma consciente. Também os enamorados nos diz aqui, junto com essa rainha de paus, para que fala sobre um pouco de dependência emocional, tá? Que você ou a outra pessoa está colocando, fazendo as coisas na vida, ou então tendo atitudes, ou colocando muito peso nessa relação, tá? Muito peso no sentido de que, cara, tá faltando aqui um pouco de autoestima de alguma das partes, sabe? E aí coloca toda a carga de responsabilidade de estar feliz, de se sentir bem, de se sentir desejado em cima do outro. Avalie aí uma situação. Quem está fazendo isso? Você ou a outra pessoa? Isso no caso de um relacionamento amoroso, tá? Se for no caso de uma sociedade, por exemplo, alguém aí não está fazendo a sua parte, tá só querendo ficar de boa, enquanto o outro tem que estar lá ralando mesmo. Avalie dentro da sua situação. Com certeza o mês de junho vem para resolver aqui um relacionamento interpessoal teu com alguém na área emocional, seja romântico, seja familiar e pode ser também sociedade ou amizade. Só que saiu aqui como bênçãos para vocês a carta da roda da fortuna. A carta da roda da fortuna, vindo dentro desse contexto que a gente está falando aqui, pode ser em outro contexto também, tá? Mas dentro desse contexto aqui, sagitarianos, fala pra mim, a roda da fortuna é uma carta de giro, tá? É uma carta de mudança de destino. Não é de caminho exatamente, tá? Porque às vezes a gente pode não mudar o nosso destino, mas mudar o nosso caminho. Seguir para o mesmo lugar, só que de outra forma, tá? Aqui, a carta da roda da fortuna está me mostrando que, se tiver a ver com essa relação, se houver aí, depois dessa decepção, haverá uma grande mudança. Mas uma mudança muito grande. Ou realmente você se afasta dessa pessoa, ou muda. Como está, não pode ficar. Essa decepção, essa escolha que você ou a pessoa vai ter que fazer, ela vem para abrir caminhos, tá? Porque a roda da fortuna chega aqui e dá um giro. E isso aqui tá vindo de bênção para vocês. Tá vindo do universo te empurrando mesmo para que haja mudanças. Ou na forma de se relacionar, ou nas expectativas que vocês criaram um contra o outro. Mas pede-me para vocês terem a verdade e conversarem. Ou, se não é para conversar, se não há conversa mais, porque realmente o 3 de espadas
ele mostra algo que foi muito duro, de repente você não está ainda pronto para isso, mas a roda da fortuna vai girar. É do tipo assim, gente, se for um relacionamento amoroso, a roda da fortuna está dizendo que a fila anda, tá bom? E também pode acontecer, não está me parecendo aqui um caso de reconciliação, parece que está bem difícil aqui essa reconciliação, mas se não houver a reconciliação, você vai se sentir melhor, tá? E se houver a reconciliação, o relacionamento entre vocês, seja lá societário, ou entre mãe e filho, pai e filha, marido e mulher, namorado, crush, enfim, seja lá como for, essa relação, ela vai dar um giro, ela vai ser de outra maneira, tá bom? E essa outra maneira qual que é? Gente, saiu a carta do Sol, aqui como bênção, para vocês agora em junho. A carta do Sol vem falando pra gente sobre clareza, sobre alegria, sobre prosperidade, abundância, felicidade, sabe? Sobre soltar, sobre estar bem. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês aqui até agora, né? Nessa leitura veio bastante intensa e veio muito intenso mesmo, Sagitariano. Se não for para você um relacionamento romântico, dá uma olhada nos seus negócios, com quem você trabalha, porque pode até ser, porque saiu muito claro aqui uma situação de decepção, tá? Agora, também pode ser que você tenha decepcionado uma outra pessoa, e se for isso, a volta aqui tá difícil, tá? E se for a outra pessoa que decepcionou você aqui, também a volta aqui está difícil, tá bom? Só que, em compensação, você terá muita clareza através da carta do Sol, né? E essa clareza mental que você vai ter agora no mês de junho, seja sobre esse contexto que eu tô falando de relacionamento. E também pode ser outro contexto, gente, no trabalho, alguma coisa. O que vem de vibração positiva, de vibração alta para vocês agora, né? Com todo o alinhamento planetário, com as energias, com a espiritualidade, para vocês no mês de junho, é a carta da Roda da Fortuna, uma mudança, tá? Uma mudança bem significativa na sua vida, com a carta do Sol, portanto, uma mudança para melhor em algum âmbito da sua vida. Pode estar relacionado com relacionamento, mas também pode estar relacionado aí com o seu trabalho, alguma coisa. É um mês bastante auspicioso, tá? Para isso. Eu vou tirar mais uma carta aqui para essa roda da fortuna. Olha só, gente, mais um arcano maior. Mês de junho aí, Sagitariano, alguma decisão, alguma escolha você vai ter que tomar, porque é o mês para que o Sol, apesar de ser junho e inverno, né? É o mês para que o Sol brilhe. O Sol, não estou falando só do Sol. Desculpa, perdão. O seu Sol brilhe, tá? Me parece que depois dessa decepção, você recupera a sua autoconfiança, você recupera a sua autoestima, tá? E a roda da fortuna vem. Alguma outra coisa também pode ser que aconteça para que você tenha essa recuperação. Saiu aqui a carta da sacerdotisa, tá? Também como bênção. A carta da sacerdotisa aqui, vindo nesse contexto, junto com o Sol, junto com a roda da fortuna, Sagitariano, tá falando que a tua intuição vai estar extremamente afiada. E quando essa roda girar, você vai aproveitar. Você vai saber aproveitar. Fique de olho nas oportunidades. Acompanhe as leituras semanais aqui de tarô, caso isso esteja ressoando para você, para ver em que momento isso acontece. Porque aqui promete. São 3 arcanos maiores de bênção para vocês e 3 arcanos a sacerdotisa, mostrando que a tua intuição vai estar aflorada, a tua sabedoria, você vai pegar as coisas no ar. E aí vem a roda da fortuna, ou seja, você ainda por cima vai ter a intuição de perceber o momento da mudança. E às vezes a gente não percebe na vida, né? Às vezes a gente não percebe. Pô, o momento da mudança tá ali perdido, tal, porque tá tendo outros problemas e não aproveita. Aqui você vai perceber, a tua intuição vai te avisar. E esse momento de mudança é para algo novo. Ah, para o resto da vida ser feliz? Claro que não, né, gente? Aqui é a leitura para o mês de junho, mas se você aproveitar bem esse Sol, quem sabe você consegue, para até o final do ano aí, conseguir realizar metas e objetivos, porque tá muito bom mesmo, tá muito bom. Vou tirar aqui para vocês agora, tá? Com o tarozinho do Osho, conselhos, tá? Então fica de olho, gente, se houver uma decepção aí, e você tiver que fazer alguma escolha, use bem a tua intuição, que saiu aqui da sacerdotisa. Lembre-se que a roda da fortuna vai estar girando a seu favor, portanto, seja lá qual for a sua escolha, se for com sabedoria com relação a esse relacionamento, né? Ficou redundante, mas se for com sabedoria, a tendência é de alegria. É algo que provavelmente vem mais para te abrir os olhos,
tá bom? Vamos lá, então. Vamos tirar aqui um tarozinho do Osho. Conselho pro pessoal de Sagitário. Você caiu muita carta aqui, gente, não vou aceitar, peraí. Aqui. Gente, saiu a carta da ruptura aqui, tá? Saiu a carta da ruptura e de uma mudança. Vamos lá. Pode ser também um trabalho, tá, gente? Como eu falei pra vocês, avaliem aí na vida de vocês, de repente um chefe, de repente alguma coisa assim. Vamos lá, gente. A carta do conselho, primeira carta. A carta da ruptura no tarô do Osho. Tá? A carta da ruptura também é um arcano maior. Ela é mais ou menos correspondente à carta da torre no tarô, né, tradicional. Porém, ela é um pouquinho mais profunda, porque essa ruptura aqui, ela não é do tarô do Osho, ela não é uma ruptura tão dolorida e tão assustadora, né? Não assustadora, mas tão repentina como a da torre. Aqui está falando que é uma ruptura que ele mesmo faz. Não é só o universo que vem jogar, não. É uma ruptura que a pessoa mesmo percebe. Aqui não dá pra ver aqui direito por causa da luz. Deixa eu tentar pôr bem na minha cara aqui. Não, não dá, né? É uma ruptura que a pessoa mesmo faz. Aqui aparece ele pegando e fazendo assim, como se tivesse um muro, um monte de tijolo estourando. Tipo, estourou. E o conselho é esse, deixa estourar, sagitariano. O que tá te incomodando aí, deixa estourar, tá? Porque você vai se livrar de um fardo. Saiu aqui a carta dos 6, tá? De espadas, que seria no tarô tradicional, mas no tarô de Osho fala sobre o fardo. Você tá vendo aqui, nessa carta, acho que não dá pra ver direito, né? Tem um homem aqui, ó, carregando o outro nas costas. São 2 pessoas. Só que aqui a carta do fardo, o conselho dela é o quê? Solte esse fardo. Deixe. Pelo jeito não tá valendo a pena. Gente, pode ser num relacionamento, não vai ninguém sair pedindo divórcio, tá? É uma leitura coletiva, pode ser num relacionamento, mas também pode ser numa amizade, tá bom? Claro que se for um filho é muito mais difícil, né? Mas talvez colocar limites seja bom, tá? Porque isso está te estressando e você precisa se livrar desse estresse. É um estresse necessário e essa carta aqui do 7 de paus mostra que é um estresse desnecessário porque ele não vai te levar a nada, não tem recompensa. Sabe quando você se estressa com uma coisa que não te recompensa? Porque quando você se estressa, estressar é normal, né? Mas quando você se estressa por uma coisa que não te traz nenhum tipo de retorno, né? É o que o tarot está aconselhando. Não se estresse com algo que não traga retorno. Não é não se estresse, porque é muito fácil falar não se estresse, né? Não se deixe estressar. Solte o fardo que alguém está colocando aí. Faça essa ruptura. Lembre-se da roda da fortuna girando agora em junho e a promessa de uma excelente intuição. Você precisa fazer essa roda girar para esse sol brilhar, porque se esse sol entra agora em junho para vocês, vocês vão estar colhendo os frutos no final de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Mas se você não deixar essa roda girar, ou seja, se as coisas dessem num relacionamento interpessoal, você continuar deixando como está, não vai dar boa, não. Vamos lá, então. Gente. É uma leitura muito específica, tá? Porque pode ter muita pessoa aí, né? Por exemplo, tá tendo aí que tá tudo bem no relacionamento, tá tudo certo, beleza, mas talvez esteja assim no trabalho. Se você é empreendedor, talvez com algum funcionário. Se você é empregado, talvez com um chefe, talvez você não esteja legal. Seja como for, mostra que sim, um relacionamento que tá num desgaste ou terá um desgaste bem significativo, fazendo você repensar, tá? E as outras cartas que saíram só confirmaram que é para repensar mesmo. Vamos tirar aqui uma cartinha do Oráculo dos Anos Ancestrais, pessoal, de Sagitário. Lembrando mais uma vez, se gostou da leitura, se inscreva no canal. Eu sempre trago na metade do mês, durante o mês, aí leituras atemporais, que podem, caso essa não sirva, pode servir para você. Eu tenho lá no canal, dá uma olhadinha lá, né? Porque posso estar falando numa leitura com um grupo, posso estar falando com outro em outra. Essa aqui é para o mês de junho, mas tem uma leitura temporal no canal, dá uma olhada lá. E se inscreva, né, para receber as notificações. Vamos concentrar aqui, que tá difícil de sair aqui um oráculo para vocês. É que a leitura foi muito clara, né, gente? Muito clara.
Veja aí. Não é pra pôr minhoca na cabeça também, tá? Tá tudo bem? Ótimo. Talvez, se não for pra você, talvez o sol já esteja aí na sua vida. Talvez isso já tenha acontecido. Pode ser, né? O nosso tempo e o tempo de Deus é diferente. Vamos lá? Vamos lá. Até que enfim. A flecha partida. Abrace a energia da paz. Ah, saiu bem tudo a ver aqui. Vamos lá, gente. Vou ler pra vocês aqui. A flecha partida. O oráculo dos anjos ancestrais. 120. Eu não sei porque que eu falo a página pra vocês, né? Mas é legal ter um oráculo desse em casa, viu, gente? Pra vocês, assim, quem não tiver. Abrace a energia da paz. Deixe de lado a necessidade de se defender e prepare-se para ofertar paz. Você está seguro. Se você foi exposto a uma situação em que sentiu a necessidade de se proteger ou de defender o que acha que é certo, saiba que agora isso chega ao fim. Você está tomando conhecimento de que as energias de luz estão entrando para limpar as trevas. Você pode largar seus escudos de proteção, pois agora está em uma situação que irá honrar a si e as suas necessidades. As discussões estão terminando e as divergências estão sendo resolvidas. Aquele 3 de espada, às vezes a verdade dói, né? Alguma verdade, mas pelo menos resolve. Prepare-se para conversar sobre coisas e ofertar a paz que você gostaria de desfrutar. É importante que renuncie à ideia de que pode ser magoado por essa situação ou pelas pessoas envolvidas, porque isso atrapalha você. É o fardo, né? Você tá carregando esse aí nas costas. Tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês o oráculo. É um tambor com flechas, flecha partida. Muito obrigada, sagitarianos. Um grande beijo. Se puder, deixa um like aqui, um comentário e se inscreve no canal. Um beijo.